Fala pessoal, mais um episódio do nosso podcast Keep It Simple, episódio número 13. E a mesa aqui cheia e repleta de pessoas extremamente experientes. Meu nobre amigo sempre aqui, Dr. Paulo Cruz. Boa noite. Eric Fontinelli, Boa noite. seja bem-vindo. Obrigado. Espero que seja a primeira de muitas. Se Deus quiser. E Marcelo Ferraro aqui também, compõe na mesa. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Legal. Pessoal, hoje a gente vai falar, claro, de odontologia digital, né, de fluxo da odontologia digital e principalmente sobre cirurgia guiada, que é a expertise maior aqui dos nossos convidados. E aí, Paulo? Nosso muito legal. co-host aqui. Sempre. Muito legal. A gente está trazendo pessoas que a gente tem afinidade, né, Luciano? E a implantação do fluxo digital lá na clínica caminhou junto também com o trabalho da IM3, do Eric, porque concomitantemente ao processo de implantação do fluxo no consultório, eu fui levando meus procedimentos para esse lado também. Inclusive, eu sou protesista, mas faço implante, tem toda a parte de reabilitação que tem a ver com cirurgia. E aí eu já estava dentro do fluxo digital, meus casos, meus laminados, minhas coroas. E por que não fazer cirurgia assim também, se não vai ser uma coisa que vai me facilitar? Eu já tinha trabalhado com outros planning centers, degustei alguns serviços e não me dei bem, mas desde que eu migrei lá para o planning center do Eric, todos os meus casos foram muito bem conduzidos, sabe? E a gente sente assim, uma sintonia com o trabalho deles lá. E aí surgiu a ideia de trazer vocês aqui, que vocês já trabalham há muito tempo com a odontologia digital. O Eric tem muita experiência. O Eric tem uma história aí com a odontologia digital que é antes do IM3, né? A gente já pode dizer que... A IM3D foi um braço, né? IM3D, exatamente. Foi um braço que a gente colocou em prática, uma coisa que a gente já vinha aplicando nos consultórios. Só antes de tu falar da IM3D, só... Fala um pouquinho aí sobre você, sobre a sua história na odontologia. Só finalizar. São pessoas que... O Marcelo vai falar também, claro. O Marcelo já acompanha o trabalho de cirurgia há muito tempo como espectador, né? E o trabalho dentro da odontologia digital com o Eric já é um cara que eu admiro há muito tempo, né? Já vinha olhando, para mim era sempre uma referência e era um cara que eu queria trazer aqui também há muito tempo. Quando a gente começou a pensar em podcast, eu falei do Eric, tudo, só deu certo agora. E aí, estou muito feliz. Falar um pouquinho... Estamos, né? Com certeza. Vocês vão falar um pouquinho individualmente de cada um, depois falar do trabalho que vocês realizam, como é que está sendo trazer isso aqui para o Ceará. Porque, assim, antes de vocês, tinha muito poucos, hoje tem mais gente que mexe com isso, né? Não sei se vocês foram pioneiros, mas certamente foram um dos primeiros planning centers que eu ouvi falar estando aqui. Eu já fiz coisa fora e fiquei muito feliz em saber que tinham aqui em Fortaleza. E aí... Tô aqui para aprender hoje também. Quero que vocês conversem aí, falem como é que é o fluxo de vocês, pra gente tá sempre evoluindo, né, Lu? Com certeza. Então, tamo juntos aí. Fala um pouquinho aí primeiro aí. Se apresente aí para todo mundo. A gente começou, na verdade, eu iniciei na implantodontia como aluno do Marcelo. Olha que legal, não sabia. Mas a diferença de idade não é tão grande assim, não, viu? Eu sempre falo que fui aluno dele e ele sempre... Dá essa, né? Esse queixo aí, né? Mas eu fiz aperfeiçoamento e depois entrei na especialização de implante. E já na especialização, no final, o Marcelo me convidou para poder fazer parte da equipe de professores dos cursos que iam iniciar. E aí entrei como professor dos cursos de pós-graduação. E foi quando a gente começou a pensar nos casos de cirurgia guiada dentro da pós-graduação. Só que é como a gente vai falar daqui a pouquinho, né? A evolução da cirurgia guiada. Naquela época era uma outra realidade. Né? A gente foi teve... Como, velho? Cara, foi timeline. Há cerca de 12, 13 anos atrás, mais ou menos. Quando a gente fez os primeiros casos de cirurgia guiada. E naquela época era outra realidade... eram pouquíssimos locais que faziam no Brasil. A gente normalmente mandava os casos para São Paulo ou para Brasília. Exatamente. E era outra realidade. Então, tinha a dificuldade logística, né, e a dificuldade técnica, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre essa evolução. Mas foi quando a gente começou a pensar juntos em realmente fazer alguma coisa voltado para essa parte do digital. E aí eu também sempre tive a atuação na radiologia. Né, então sempre... Eu ia até te perguntar, tu é radiologista também? Eu entrei no Perboire 1 ano depois de formado e fiquei 11 anos lá como radiologista. Então, lá na clínica do professor Perboire,
a quem eu Uma devo referência muito. aqui no estado, né? Não, no Brasil. No Brasil, No não, claro, com certeza. No estado e no Brasil. Isso. Então, a quem eu devo muito, aprendi muito de imagem lá dentro, né? E carreguei essa bagagem para poder trazer para a minha visão, digamos assim, para a minha visão cirúrgica, uma outra perspectiva, né? Tendo essa experiência com as imagens. E aí a gente começou a conversar sobre planejamentos virtuais e tudo. Foi quando a gente começou a fazer os primeiros cursos. Aí a gente viu que as coisas estavam evoluindo. Daqui a pouquinho a gente pode falar mais sobre isso, mas a gente acabou indo para Curitiba, para a sede da Neodente, a convite da Neodente. Marcelo é speaker da Neodente também, então a gente teve essa oportunidade de fazer um curso de uma semana lá, onde a gente aprendeu, né, na fonte, bebeu ali da fonte sobre cirurgia guiada. Então a gente passou ali alguns dias, foi quando a gente pensou na possibilidade de trazer essa realidade para cá, né? Tanto com os cursos de pós-graduação, de imersão em cirurgia guiada, como também na parte especificamente do Planning Center, né? Que a gente tinha uma dificuldade, né? Tanto aqui no local, no Ceará, Fortaleza, e aí a gente resolveu, né, abrir esse Planning Center e graças a Deus temos colhido bons frutos. Legal. E aí, Marcelo, conta um pouquinho tua história aí também. Bom, na odontologia. a minha história é um pouco mais digital. longa, né, na odontologia. Então percebe-se então, que tu é mais velho que o Eric, é isso? É, mais ou menos, pouca coisa, né? Bom, eu sou cirurgião e implantodontista de formação, né? E a gente já trabalha com implantodontia já há um bom tempo, né? Mais ou menos perto de 20 anos. E a nossa história na odontologia digital e na implantodontia e na cirurgia guiada começou a partir do momento que eu vi uma sinergia entre o que o Eric pensa e o que eu pensava, e por esse motivo a trazer o Eric para os nossos cursos de pós-graduação, e a gente sempre pensou de maneira muito semelhante, tá? Tanto na parte de planejamento, na filosofia de trabalho, no modo de tratar os pacientes e muitas conversas ali de clínica, né? E a gente meio que nós somos que eu chamo de sequelados das primeiras cirurgias guiadas, né? Aquelas dificuldades todas. Muita gente desanimou, né? Muita gente desanimou e nós fomos no mesmo barco. Igual mesmo com o escaneamento, né? Com escaneamento. Enfim, essa lacuna, né, existiu durante um certo tempo. Isso aí não vai funcionar. Que isso não vai funcionar. É muito mais fácil fazer do outro jeito. Exatamente, né? E foi realmente com a evolução da própria odontologia digital, a cirurgia guiada evoluiu também, né? E a gente começou a fazer os primeiros casos, né? Mandava para fora, mandava para Brasília. Enfim, como o Eric falou. Qual era o sistema? A gente mandava para Bioparts, né? Para Brasília, né? E era evolução, né? Evolução. Todo mundo que tem mais de 10 anos, 15 anos de odontologia que pensou nessa parte. Era maravilhoso. Era maravilhoso, né? Bom, e como o Eric falou, a gente foi trabalhando junto. A gente trabalhamos há mais de 10 anos já. Mas de empresa mesmo... De empresa, ela oficialmente foi fundada em 2021. Legal. Tá? Essa viagem da gente lá em Curitiba foi na época ali pós-pandemia, um pouquinho depois. Ainda naquele resquício, né? Tava engatinhando, as coisas voltando ao normal, né? De vocês depois dessa época mesmo. Então a empresa fez 3 anos agora no final do ano passado, né? E graças a Deus nós crescemos muito. Estamos crescendo, né? E eu acho que não só por conta de talvez de um trabalho sério, um trabalho correto, mas porque a odontologia digital está crescendo, né? Então, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Na verdade, quando a gente voltou, a gente pegou aquele conhecimento para aplicar nos nossos casos, na nossa clínica, na nossa especialização. E aí, né? conversando com colegas... E aí a gente foi fazendo os nossos casos, aí um outro colega pedia para fazer, a gente acabou fazendo para um, para outro, e aí foi quando, em paralelo, a gente abriu a primeira turma de cirurgia guiada, de imersão de cirurgia guiada, para poder replicar o que a gente tinha aprendido lá no curso de Curitiba. E aí os alunos foram se interessando e a gente... Foi quando surgiu realmente a ideia de, vamos abrir um Planning Center para poder fechar, né, essa demanda que a gente percebe que existe, mas que não tinha quem fizesse. E aí a gente resolveu abrir, em 2021. Legal, agora falando um pouquinho aí a gente entrou em tempos, né, 10 anos, 20 anos.
Não, pensei... As primeiras cirurgias guiadas, né? Eu também como implantodontista já há quase 20 anos. Não, 20 não, 2009, não, ainda tá, não tenho 20 ainda. Enfim. Eu lembro que a gente tinha que pegar o modelinho de gesso, fazer ali com a resina e tudo mais, de certa forma era um guia, né? Então a gente evoluiu bastante. Queria que vocês comentassem aí como que naquela época, né? Já o Marcelo talvez aí com experiência maior como professor, como que o aluno via aquilo, ou aquele tipo de guia, e hoje como que ele está vendo os guias de hoje. Luciano, eu estou vendo que hoje em dia o mercado, né, o nosso público já está mais exigente nesse sentido. Então, os novos alunos, os novos implantodontistas ou o público mais jovem da nossa especialidade, ele já está... Essa parte de cirurgia guiada, de odontologia digital, já é quase que uma obrigatoriedade. Eles já querem chegar fazendo. Eles já querem chegar fazendo. Enquanto que a gente não, a gente teve que conhecer, quando aprender, você pega um cara errar. mais antigo, aí você tem que mudar o mindset dele. O novinho, ele já quer fazer Ele já nasceu praticamente no digital. E a gente já vê falar de odontologia digital na graduação hoje em dia, né? Sim. Que na nossa época isso não existia. Não existia. Na nossa época, sim. Na minha época já não existia. Imagina na então, hoje o pessoal já está tendo scanner na graduação, né? Já está tendo esse contato, né? Mesmo que uma coisa bem incipiente e tudo, mas já tem. Já sai da graduação do com essa Instagram aí, os possibilidade. professores da Unifor estavam fazendo treinamento de maquiagem de peça monolítica na faculdade, certamente porque vai chegar uma fresadora, eles vão começar a fazer... O negócio está bem presente mesmo. Fotografia, a própria radiologia também dentro da universidade está muito evoluída. Agora, voltando nessa questão do guia, né, que a gente está falando até de gerações. A gente aprendeu, tinha que desenvolver a mão ali mesmo. Né? O novo profissional, ele já quer ir direto para a guiada justamente para ser mais assertivo, a gente sabe que ele vai ser mais assertivo, né? A curva para nivelar, né? Um profissional com experiência, né? Para quem está fazendo a guiada, o tempo é bem menor, né? Ele já quer ir para a cirurgia guiada justamente por conta disso, ou o quê? Ou é mesmo um apelo de mercado, na opinião tua, Eric? Muitas vezes ele já busca essa facilidade, né? Uma facilidade. Eu acredito e penso que seja por isso também. E a questão de ter a oportunidade de ter mais alguém pensando no planejamento em si. Né? A gente vê facilidade. Isso, porque a gente vê que às vezes tem muitos dentistas que têm dúvidas em relação à escolha de implante, à densidade óssea, à melhor posição tridimensional do implante. E muitas vezes, quando você vai solicitar um serviço, né, a um planning center desse, a gente dá isso mastigado para ele. Deu super certo, então, porque vocês são professores, vocês formam uma opinião, tem turmas, o cara tem toda a segurança de chegar e botar um caso para você, que é professor, planejar. Exatamente. Então, ele se sente mais seguro, né? Não só pelo fato da cirurgia guiada te dar todas aquelas vantagens que a gente sabe, né? Uma cirurgia mais rápida, menos invasiva, mais precisa, maior previsibilidade e tudo. Tem alguém com um conhecimento específico por trás aplicando aquilo ali, sabe? Então é uma segurança a mais. Do planejamento, deixa eu perguntar uma coisa que é uma dúvida minha mesmo. No podcast passado, veio o Glauber, que trabalha com alinhadores. E aí ele falou que hoje a grande maioria dos planejamentos de alinhadores é feito por IA. Então é interessante que você tenha um conhecimento na área para julgar se aquele planejamento é factível ou não. Existe isso de ter IA planejando posição de implante? Eu acho que só antes de falar de IA, né, e puxando aqui para o Luciano em relação aos guias analógicos, né, aquilo que a gente fazia, né, hoje a gente também tem uma preocupação da formação básica. Né? Eu acho que o implantodontista ele não pode chegar sem uma formação básica de implantodontia, entre aspas, analógica e já querer no digital. O digital é uma ferramenta importantíssima. Ele tem que saber os princípios, e os princípios são praticamente eternos, a não ser que uma nova descoberta seja a não ser que se mude a fisiologia, né? Se mude toda a fisiologia óssea, se mude todo o metabolismo ósseo, mas o princípio tem que ser ensinado. Então, a odontologia digital, a cirurgia guiada, é outra ferramenta para ajudar ao conhecimento que existe há 60 anos, desde Brandemark. Tá? Do mesmo modo que a IA, como você falou.
Paulo, a IA nos ajuda, mas a gente tem que ter o discernimento, o conhecimento para saber se aquela inteligência artificial realmente foi inteligente naquele momento. Exatamente. A inteligência artificial, eu costumo dizer que ela foi feita para humanos inteligentes, não é isso? Exatamente. Se a gente souber aproveitar dela, né, aí pegando o gancho vocês falando, eu acredito que o guia para o aluno, né, da especialização, ele é a oportunidade que ele tem de levar a experiência do professor Marcelo, a experiência do professor Eric, para a hora da cirurgia. Porque eu estou voltando aqui numa época de aluno, né? E a gente chegava para o professor, né, ali com a panorâmica ou com a tomografia que seja, o modelinho, não era isso? Exatamente. Jogava contra a luz e pedia ali o auxílio para poder fazer a cirurgia, né? E voltávamos para o nosso consultório e agora sou eu e somente eu. Vamos lá fazer, né? E aí a odontologia digital, a cirurgia guiada, ela é a oportunidade que tem de levar a experiência de vocês, né, ali para o ato cirúrgico, né? Então isso traduz também para o paciente, né, também uma maior segurança também. Agora, é claro, né, eu concordo plenamente contigo, principalmente para a turma nova, né, vamos dizer que recém-formados e formados até 5 anos. É importantíssima a filosofia. Aprender a base, né, a fisiologia, aprender toda a base da odontologia analógica para poder desenvolver bem o digital. A gente sempre fala nos cursos, né, nas aulas, que o implantodontista que quer fazer cirurgia guiada, ele precisa antes ser implantodontista. Isso. Porque se por algum motivo a cirurgia guiada precisar ser abortada ali no meio do procedimento, ele precisa saber terminar o procedimento à mão livre, sem o guia. Então, e aí, já aconteceu? Às vezes pode acontecer, né? Claro. Às vezes uma situação faz com que você precise tirar o guia, finalizar a cirurgia à mão livre, e aí se a pessoa não tiver aquele conhecimento daquele caso, né, aprofundado, com as características do osso, com a posição tridimensional do implante, né? Anatomia, e hoje os programas de planejamento estão facilitando muito, estão te dando muitos recursos para poder a gente realmente investigar o máximo possível e ter mais informações para na hora da cirurgia a gente já ir mais seguro, sabe? Então... Tá, agora falando, a gente antes aqui, né, de iniciar o nosso podcast, a gente estava começando, Marcelo, essa questão do planejamento, né, que vocês têm um centro de planejamento, correto? Também fazem os guias. Na opinião de vocês, primeiro Marcelo, depois Eric, né? Lógico, o dentista ele tem, o plantodontista ele tem que ter o conhecimento, né? Mas pegar e mexer, manipular o software, ele fazer o planejamento, na opinião de vocês, é função ali do implantodontista que está lá, executando na ponta? Divida aí, destrincha isso para a gente aí, o que é o pensamento de vocês, e depois eu vou perguntar sobre o perfil, a maioria do perfil do implantodontista. Vamos lá. Perfeito. Luciano, eu acho que os planes, né, independente das áreas, né, são centros, como o nome está dizendo, a tradução, né, centros de planejamento. Certo. Então, obviamente, o cliente, né, o dentista, o colega, ele pede um planejamento também, certo? Obviamente, esse planejamento inicial, preliminar, baseado nas informações, num bom escaneamento, numa boa tomografia, a gente faz um planejamento inicial, preliminar, fazemos todo um enceramento reverso, né, no software, e enviamos para o colega, tá? E o colega, né, nós damos toda a possibilidade dele discutir o planejamento, né? E isso é uma dos momentos mais interessantes, mais legais que a gente tem com os nossos colegas, a possibilidade de perguntar, tirar as dúvidas e ele também sugerir alguma mudança. Bom, e uma coisa tão legal é que quando você começa a ter um entrosamento com o dentista, certo? O dentista mandou o primeiro caso, aprendeu mais ou menos como é que a gente trabalha, mandou o segundo caso, mandou o terceiro, quarto, no 10º caso, praticamente a gente já sabe como ele trabalha. Parece uma equipe, né? Uma dupla de vôlei de praia entrosada. Claro. São pequenas mudanças, muitas vezes, baseadas na realidade dele, que a gente não conhece, mas muito sutil. Então, chega no momento que quase que os pensamentos ficam iguais. Legal. E aí, Eric? Essa questão do planejamento, eu acho que é um dos momentos mais de surpresa que o dentista tem quando ele manda um caso, né, para um plan center. Porque ele manda um caso e aí, para quem não tem o costume de trabalhar com a cirurgia guiada, ele fica naquela dúvida. Pô, será que eu já vou receber o guia?
eu vou receber alguma informação, algum relatório, alguma coisa específica. E quando a gente manda um vídeo, né, e aí hoje, normalmente a gente manda um vídeo, quando a gente começou, normalmente a gente fazia uma videochamada, né? Acho que o primeiro caso teu foi, a gente fez uma videoconferência, e aí hoje já está mais difícil por conta do tempo, a gente gravar uma videoconferência com cada cliente, mas a gente grava um vídeo do planejamento. E quando a gente manda esse vídeo tem todas as informações que ele imagina, né? Até o que para ele possa ter passado despercebido, a gente destrincha lá. Então, a gente fala não só do tamanho do implante, qual é o implante que ele vai usar, mas a gente fala da densidade do osso, sugere uma subfresagem, sugere passar uma broca específica, né? Sugere o componente que ele vai usar depois de instalar o implante. Então, são muitas informações que certamente ele não estava esperando por aquilo. E aí, quando ele assiste aquele vídeo, normalmente a resposta, o feedback é bem positivo. Nossa, não sabia que tinha tanta informação, né, dentro desse planejamento. E aí isso, os softwares ajudam muito a gente conseguir colocar uma tomografia, um escaneamento e planejar um caso com esse nível de detalhe, de riqueza de informação, com certeza o que vai levar a cirurgia muito mais segura. Sabe? É aquela máxima, né? Quem enxerga melhor, faz melhor. Tá? Claro. Então, se você tem ferramentas que melhoram a tua capacidade de enxergar o caso, certo? E aí os softwares evoluíram bastante com a própria inteligência artificial, a gente tem a oportunidade de passar o que a gente consegue enxergar, que o colega, né, o dentista, não tem, porque ele recebe apenas uma película, muitas vezes. Tá? Então, a gente enxerga melhor, baseado na tecnologia, e aí passam mais informações para que ele, né, opere com mais previsibilidade. Vocês têm curso, né? Eu sei de imersão, acho que tem até um curso que são alguns meses, não é isso? O de formação em odontologia digital. Legal. Nesses cursos, vocês chegam a ensinar a manipular o software de cirurgia ou não? De cirurgia que eu digo para fazer o planejamento. A gente chega a fazer, sim, esse tipo de treinamento, né? É claro que nem todos vão querer esse nível de detalhe, né? Muitos vão terceirizar essa etapa, mas alguns sempre tem nas turmas um ou outro que quer aprender a planejar, e a gente passa os softwares que a gente usa, né? A gente passa etapa por etapa, a gente faz vários planejamentos demonstrativos, inclusive dos casos que vão ser operados dentro do curso. Então, a gente ensina, sim, a sequência dos planejamentos. Isso é legal tu falar pelo seguinte, né? E tem perfil para tudo, não é isso? Bom, eu e Paulo temos uma ideia aí do manter simples, né? Eu acredito que é importante, sim, conhecimento, né? O conhecimento, né? Dizem que o conhecimento não ocupa espaço, né? Já que está no curso, né? E está ali e tem a oportunidade de aprender, eu acho isso realmente fantástico. Mas para a prática clínica, né? Para quem vive da cadeira, né? A minha opinião, eu acredito que é do Paulo também, que é legal terceirizar. Eu sou a favor totalmente da terceirização, né? Agora, quando a gente fala da terceirização, e é importante isso que vocês estão falando, não, seja para fazer a guia cirúrgica ou até mesmo para fazer o dente no laboratório, terceirizar não quer dizer só mandar para lá e se virar, né? Eu acredito que aí sim o papel do dentista é ter essa interação com o centro de planejamento, seja de guia cirúrgico ou do próprio laboratório. Porque eu vejo alguns colegas, às vezes, simplesmente jogando a peteca para o lado de lá e... Tudo vai com... A pessoa vai fazer o manejo das informações que manda para o Planning Center, né? A gente tem um protocolo, quando eu trabalho com o Eric, de enviar o STL do planejamento da posição dentária. E aí ele já faz a sobreposição dos modelos análogos, coloca a posição dos implantes no canto correto. E eu sei que mandando esse planejamento, o STL do planejamento, eu sei que vem no canto correto. Entendeu? E isso é coisa que a gente vai construindo aos poucos, né? Exatamente. Nos primeiros casos, eu lembro que teve um protocolo que a gente planejou para o Paulo, que eu perguntei, Paulo, tu tem algum enceramento desse caso, né? Para que eu possa posicionar os implantes de acordo com o enceramento? Paulo, não tenho. Tudo bem, eu fiz o enceramento e coloquei os implantes naquela posição que eu via como referência. No caso seguinte, o Paulo já mandou sem eu pedir o enceramento. Então, entendi. Ele sabendo que era importante, né, ele como dentista conhecedor do que ele está fazendo, sabendo que ter o enceramento era importante, ele já providenciou o enceramento e já me mandou a solicitação com o enceramento feito. Então eu já tinha essa referência do enceramento que ele fez
para posicionar os implantes de acordo com esse enceramento. Falta muita informação, às vezes o dentista manda... O Marcelo tá rindo. Para começar, né, para a gente deixar bem claro para quem está no... O grande problema da educação, o cara vai fazer cirurgia guiada e ele não sabe quais são as informações. Pronto, é isso que eu ia entrar, porque quando a gente tá eu falando... quero fazer cirurgia guiada. Certamente vai ter o aluno que vai pensar que obrigatoriamente ele precisa aprender a manipular o software e a imprimir no consultório dele. Certamente tem esse cara. Mas não é isso. Não necessariamente é isso. Pode ser, mas você consegue ser um dentista digital que faz cirurgia guiada sem chegar perto do software nem da impressora. Eu sou esse. E eu acho que eu tenho impressora, e eu tenho software, e eu poderia fazer isso no consultório. Eu acho que a grande vantagem dentro do meu consultório para a minha produção eficiente de odontologia é a logística e a administração dos meus casos como gestor. Porque hoje eu converso com o Eric, mando as informações, o Eric faz um planejamento, ele me gera um relatório. Esse relatório que ele me manda em PDF, eu passo para a pessoa que cuida dos meus casos na recepção, já tem a listagem de implantes, ela sobe em nuvem esse relatório para o software de administração de pacientes e a cirurgia só é confirmada quando os implantes estão separados, quando os componentes estão separados, com o nomezinho do paciente dentro do meu armário para a cirurgia que vai acontecer no dia tal. Cara, a organização é tudo, né, cara? Fantástico, velho. Eu chego lá de manhã no consultório, eu não preciso nem saber qual é o nome do paciente. Eu sei minutos antes, porque eu abro lá o aplicativo, tá o paciente marcado para 9 horas, uma cirurgia com sedação, tal coisa. Só tá ali marcado com o doutor da sedação e o paciente naquele dia, porque eu sei que estão todos os implantes separados, o planejamento colado na parede para quando eu chegar, e o vídeo do Eric lá para eu assistir antes de começar o procedimento. Pô, isso é fantástico, profissionalizou minha cirurgia. Agora, voltando, né, a pergunta aqui para o Marcelo, a gente estava falando sobre informação. O que de fato o dentista ele precisa mandar, né, de informações? Assim como o Paulo falou, né, às vezes o dentista ele entende que para ser digital, para entrar no fluxo da cirurgia guiada, ele tem que aprender a manipular no software e imprimir. Ter todo o fluxo chairside. Não necessariamente, né? O que basicamente, pelo menos o que eu acredito que a grande maioria vai fazer, pelo menos enviar as informações de maneira completa. Ele esquece de fazer o que o dentista precisa fazer. Exato. É o ponto. Ele né? quer montar um plane center no consultório dele. Isso. Ele quer fazer, né, o cardio, que, assim, na verdade, que ele tem que e aí fazer. ele acaba pecando na parte que ele deveria ser expert. Isso. Que é como dentista. Né? Que não tem problema nenhum a pessoa querer desenhar e fazer no consultório. Né? Essas duas deixas, vamos lá. Em relação às informações que a gente precisa. A gente já passou por um período inicial de muita dificuldade, o colega realmente não sabia o que precisava mandar. Ainda existem alguns que estão iniciando, que tiram dúvidas do que mandar. Deve ser uma dificuldade eterna no laboratório. Eterna, né? Porque sempre a gente vai ter uma curva de aprendizado com pessoas iniciando, novos dentistas, tá? Né? Mas hoje, né, a maioria já sabe mais ou menos o que precisa. A não ser nos casos realmente complexos, que a gente precisa de mais informação, que o dentista tem que ser mais dentista, tem que passar mais informações para o laboratório. Nós somos, entre aspas, um laboratório de planejamento. Né? E a gente vai solicitando a quantidade de informações. Mas, basicamente, para o dia a dia, exame tomográfico, que ele vai ter para todos os pacientes, né? Ele já pediu. Escaneamento. E o escaneamento, que aí ele pode, né, terceirizar a digitalização, pode mandar um modelo para o laboratório dele ou para a gente escaneia e transformamos, fazemos o paciente virtual, né? Criamos o paciente virtual. Agora, voltando um pouquinho para a dúvida chairside e lapside, né? Uhum. O dentista que quer fazer tudo e o que quer terceirizar. Eu acho que depende do dia a dia, da rotina, de onde o dentista acha que é mais importante ele gastar o tempo dele. O tempo é a energia. Tá? Modelo de negócio do cara. O modelo de negócio do dentista, tá? Se ele quer realmente... E tem alguns, Paulo e Luciano... Que faz, cara. Isso é uma grande crítica que eu faço, que eu converso muito com o Luciano, que eu bato. Porque, assim, a grande maioria dos dentistas, ele é um cara que tem uma cadeira, um atendente, um recepcionista. Às vezes, a atendente é a recepcionista. E o cara tem um plano que ele atende, misturado com os particulares, uma recepção lotada. E aí o cara, por uma imposição de mercado, sei lá,
um novo viés, um novo filão de mercado, uma nova tendência. Ele compra um pacote de implante que tem scanner, que para ser digital, tem scanner, impressora e resina, e ele quer botar aquilo ali para rodar dentro do consultório dele. Esse cara, ele comprou um problema. Porque ele não tem tempo nem para fazer a gestão do ar-condicionado dele que pinga. Quando pinga é um sofrimento para ele, porque ele tem que ligar, ele tem que parar de atender. Imagina quando a impressora começar a derramar resina por cima da bancada dele. Entendeu? E aí, assim, a gente até conversa, fala muito nos nossos cursos, que ser digital não necessariamente é ser chairside. E que quando você for tomar a decisão de ser digital, primeiro você tem que migrar para os conhecimentos básicos como dentista, para depois você segmentar a sua atuação como técnico também, ou como um planejador que faz seus guias. Não pode querer ser primeiro a segunda etapa, porque senão você não vai conseguir executar as coisas da maneira correta. E você precisa pensar também no seu modelo de negócio. Sim, sem dúvida. Se você não tem equipe, se você não tem espaço dentro da sua empresa, aí eu falei uma vez pro cara, que disse, não, eu levo para casa. Eu coloco no quintal da minha casa. Cara, dá para fazer? Dá para fazer no quintal da sua casa. O problema é quando você vai inventar de trabalhar em casa. Entendeu? Mas eu não tenho filho. Tá, beleza, então leva para tua casa, cara. Se faz feliz, entendeu? É o modelo de negócio de cada um. É o modelo de negócio de cada um. Mas o que eu vejo, infelizmente, é que alguns colegas que compraram o scanner estão, no mínimo, subutilizando o equipamento, né? Hoje estão perdidos completamente. Eles utilizam o scanner apenas para unidade de captura, de uma moldagem digital, certo? Que é uma das funções. Que é uma das funções. E ele terceiriza o restante, tá? Então, a única vantagem que ele está tendo é se livrar da silicona ou do alginato, enfim. E está perdendo a oportunidade de ter mais informações só com a visualização do caso. Ele poder botar o caso e levar para casa, ou passar mais tempo olhando para a tela do computador, pelo menos para diagnóstico. Não, isso aí, com certeza. Pelo menos para diagnóstico. Não, escaneamento é diagnóstico. E até nisso, a primeira função do scanner é diagnóstico. É diagnóstico, mas a pessoa compra, infelizmente, pensando em não moldar mais. É um pensamento muito pequeno. Por mais que ele não queira ser chairside, ele não queira desenhar, certo? Ele tem que saber que o scanner não é só uma unidade de captura. Mas falando em chairside, hoje vocês não acham, né, Eric, que depois o Marcelo e o Paulo também já sedimentou muito bem a opinião dele. Não tem uma tendência aí do mercado ficar nessa questão, batendo em cima, cara, é chairside ou não? Uma empurroterapia. Tem uma principalmente com impressora agora. A odontologia digital, ela começou muito com uma modinha, né? Um modismo que, pro dentista que não sabia realmente qual era a função dele dentro do consultório, ele entrou na moda, né? Então, tá lançando... que frase, cara. O dentista que não sabe a função dele, dentro do consultório, ele entra na moda. Gostou? Tá inspirado. Né? Tá vendo? Depois que você se aliviou, entendeu? Depois você relaxou. Já teve de tudo esse podcast. Não, agora eu vou usar essa frase. Olha aí, rapaz. Tu é doido, meu irmão. Viu, Paulo? Lindo. E ele aqui, ó. Não, já cocei as pernas. Já coçou e ele já dá uns toquezinhos aqui. O Paulo Eduardo aqui, que é o nosso mago aqui das câmeras, já deu o recado. Pelo menos se diverte. Mas é isso, cara. Então, o dentista, ele foi muito nessa onda de que, tem uma novidade, tem um scanner, vou colocar isso dentro da minha clínica. E às vezes ele não tem um curso, ou ele não sabe de fato, como o Marcelo falou, tudo ou que o scanner, não faz conta também. Tudo que o scanner poderia se o cara proporcionar. fizer conta, ele vai chegar num denominador comum. E aí ele vai para a impressora, porque a impressora é mais barata do que o scanner. Então, eu vou fazer meus provisórios no consultório, e ele acha que é simples, né? Então, não é tão simples. Para quem imprime, sabe que não é tão simples. É uma outra ciência. E aí, quando não tem ou esse conhecimento específico para aplicar naquilo ali, ou ele percebe que aquele não é o modelo de negócio, ou seja, não se insere na logística ali do consultório, aí ele acaba abandonando. Vira um peso de papel. Aí vira para qualquer outra utilidade que você possa imaginar. Então a gente teve muito, acho que no ano passado e no ano retrasado, o que eu recebi de colegas, né, buscando ajuda em relação a isso, né? Eric,
tô com impressora aqui, se tu tiver alguém para vender. É massa que o cara chega assim pra mim, Paulinho, comprei impressora, comprei resina, comprei scanner. Eu queria saber só um dia que você podia vir aqui me ensinar a usar. Aí eu... Não, beleza, eu não quero imprimir meus provisórios, não quero mais depender do laboratório. A ligação pra mim... Deixa eu terminar aqui. Eu vou... Peraí, ó. Vai. Vem aqui que... Aí eu disse, cara, assim, eu vou jogar real pra ti. Eu não sei nem ligar a impressora. Muito menos abrir o Exocad. Então, não sei. Mas no meu laboratório tem um técnico que tem um curso de implantação do fluxo digital chairside para dentista. E aí ele vai lá, passa 2 dias com você, te passa a teoria, te diz qual é a impressora que você tem que comprar. Eu já comprei. Não, ele vai ensinar você a usar, então não se preocupa. Depois me manda o contato dele, eu vou querer, ó, certeza. Aí passou o contato pro cara. Aí o cara ligou pro Raul. E aí, Raul, o Paulo passou teu contato pra mim. Eu queria fazer teu curso de implantação do fluxo digital. Raul, beleza e tal. Tá aqui, é tanto. Ave Maria, é muito caro. Pelo amor de Deus, que absurdo. Cara, eu só quero que você me diga qual é a resina que eu tenho que comprar, como é que eu vou fazer a impressão dos meus provisórios e depois como é que dá acabamento. Pronto, brother, é o roteiro do curso do cara, velho. É isso. Entendeu? Nossa. É simples, é só isso que eu quero saber. É só isso. É muito fácil. E ele não entende que conhecimento é caro. O tempo que você tá ali pelejando, pô, então, a gente montou o laboratório digital da gente em 2022. De lá para cá foi peia atrás de peia para chegar na excelência do processo que é hoje, entendeu? Mas não é porque eu vou lá para dentro fazer, não. Tem uma equipe lá, tem os equipamentos e funciona uma segunda empresa atravessando o corredor do meu consultório, funcionando lá, independentemente se eu quiser um dia fechar, sorrir e viver da minha arte na praia, o laboratório vai continuar lá, entendeu? É totalmente diferente. E a galera pensa que vive da minha na praia, lá em Jeri, entendeu? Você volta assim, qual é a tua arte, né? Vive da minha arte na praia. Não é legal. Enfim, vamos voltar, né? Vamos voltar. Não, mas o papo é legal. Mas é aquilo que a gente até já conversou uma vez sobre essa questão do fluxo chairside, né? Então, assim, eu, particularmente, digamos que eu precisei me aprofundar um pouco mais no conhecimento em relação a isso. Eu quis aprender o fluxo chairside para poder, de fato, entender aonde o fluxo chairside se enquadra na minha rotina, no meu consultório. Claro. Então, hoje eu sei que eu posso fazer o desenho de um provisório, eu posso imprimir meu provisório, mas muitas coisas eu sei que eu não quero, não tenho interesse, e eu vou terceirizar isso com o laboratório, que é o local mais apropriado para fazer aquilo. Então, é muito disso. Então, as pessoas, às vezes, elas não sabem. Eu vou entrar, mas não sabem realmente aonde estão entrando. Isso, eu acho que a linha de corte, né, entre terceirizar ou fazer por si, né, vai ser a dificuldade do caso, tá certo? Então, torne simples, né, a expressão, tá? Vai ser até o momento em que aquele caso ele é simples, né? E a própria inteligência artificial vai nos ajudar, certo? Para um caso que eu preciso de poucas informações, imaginemos uma coroa unitária de um molar inferior bem preparado. É um caso simples. Se realmente o dentista quiser fazer só, ele vai precisar de um conhecimento pequeno, simples. A partir do momento que o caso se torne mais complexo, ele vai precisar de mais conhecimento no fluxo digital. E aí ele vai perder muito tempo para isso, o que eu acho que a maioria dos dentistas não tem. Isso. Né? O tempo para nós é o mais importante, e aí ele vai terceirizar. Então eu acho que a dificuldade do caso é que vai separar o dentista que vai querer fazer tudo do dentista que vai terceirizar. Só que a gente sabe que a nossa ciência não é simples. Né? A odontologia é uma ciência complexa. Então a gente não pode querer simplificar tudo. Com certeza. Tá? Por que o dentista tem essa necessidade de querer fazer tudo? De ser autossuficiente? Será que ele acha que isso vai agregar valor ao julgamento que como os outros o veem? Não, Paulo. Eu acho que é pela essência da nossa profissão. Nós somos pessoas que trabalhamos numa empresa individual.
Certo? Acredito que também. Né? Quase que um artesão. Quase que um artesão. Então a nossa realidade é trabalhar só. O dentista é um centralizador. É um né? centralizador. E historicamente exatamente. o dentista fazia tudo. Fazia né? tudo, né? O Então, dentista isso eu ele fazia uma prótese, Não, se ele você fazia um for, tem muita canal, gente que ele é assim fazia também hoje, né? uma restauração, ele Isso. fazia uma O cara chega pra extração. mim, cara, eu sou orto, sou protesista, sou implantodontista, sou endodontista. Cara, porra. Hoje, Então, hoje eu- já é um pouquinho diferente. E ainda faço minha arte na praia. Então eu acho que é um pouco disso aí, tá? Mas realmente a gente tá vendo que se tem situações que você tem que pedir ajuda. Agora, hoje um mundo, né, tão competitivo, né, e enfim, o paciente também cada vez mais informado. Eu acredito que hoje, para o dentista, é uma palavrinha que ele ainda acho que tá bonita de se falar, né, que é ROI, né, Return Over Investment, que ninguém está falando sobre isso, que é calcular o retorno sobre o investimento. Então, assim, e é definir o modelo de negócio. Cara, eu vou comprar isso tudo aqui, tá tudo no pacote. Mas se você pensou no seu modelo de negócio e pensou como que aquilo vai retornar? Porque a grande questão é, concordo contigo, caso simples, beleza, você pode até fazer. Agora, provisório e placa relaxante, paga a minha conta. Vai fazer você ser bem sucedido, porque vai economizar aquele valor da isso. conta do laboratório. Isso, é isso. É isso que tem que se pensar. Muitas vezes é uma my God. economia mínima que não vale o Aí que trabalho. tá, né? não é economia, cara. Não é, ele gasta mais. Não é, ele gasta mais, velho. Ele gasta mais, impressionante como o cara gasta mais e o cara não se toca. Contando Ainda com mais com todo o tempo, né? investimento E envolvido, tempo. né? Sim. O investimento, o tempo que o cara vai passar ali, em vez de ele estar triando, botando um paciente pra dentro, ele tá fazendo um provisório de R$90, velho. Ele pode terceirizar dentro da clínica dele. Exatamente. Certo? Aí Aí é outra aí é outra coisa. história. A realidade É aí outra já é coisa. outra Isso, coisa. é Ele fazer um outra design realidade. É outra realidade. É outro Mas modelo de negócio. se ele realmente for aquele dentista individual, sou eu, como você falou, Paulo, eu e minha atendente, que também é recepcionista, não tem como. Mas veja bem, Não se tem você como. for destacar um funcionário seu, CLTista, para imprimir seus provisórios e suas placas, juntando com a parcela do equipamento, Ah, sim. juntando Também com o não. salário dele, Com a será depreciação que do vale, equipamento? cara, ter um funcionário para fazer isso? Paulo, você tem. Paulo, você montou. Eu tenho um laboratório que faz tudo, faz do provisório à cerâmica e que atende cliente de fora. Até no próprio Plane, né? A gente tem alguns clientes que eles solicitam apenas o planejamento e a gente exportar E o o cara guia imprime. e ele imprime no consultório. Tá. Né? Ele economizou a parcela da impressão que a gente tem na nossa tabela, no nosso Mas custo, fica a pergunta, né? Certo? Será Mas que aí vale a pergunta pena, é, né? será que vale a pena? E é uma preocupação da gente. Será que a impressão dele, ele tem conhecimento para Isso. imprimir? É uma Porque das... depois quem planejou errado... ou porque der se alguma deu coisa errado, errada, né? né? Quando dá errado, num caso como esse, o cara, você mandou o STL da guia pro cara, o cara imprimiu lá e depois ele te ligou dizendo que a cirurgia deu errado. E aí? A gente sempre bate na tecla de que a nossa responsabilidade está sendo limitada ali no planejamento. Se aí houve algum problema na impressão, a gente não tem como assumir essa responsabilidade. A partir do momento que ele se... O guia não entrou. O guia saiu bonitinho, tá aqui a foto do guia. O guia não entrou. Aí são vários outros fatores que podem influenciar naquilo ali. Eu tenho Parametrização da impressora, Resina. a resina, Sim. enfim, são Você várias calibrou, você coisas calibrou que sua não impressora? dependem só Aí o da cara gente. falou que ia calibrar, né? Eu tenho A gente um tem exemplo exemplo- clássico a gente desse aí. tem exemplos A desses. gente A fazia gente um... Tem que desse. calibrar. Dá uma diferença de Dá. 1 milímetro, velho. Às vezes 1,5 milímetros. A gente, A gente teve um colega que ele imprimia os guias, a gente planejava e mandava o STL, e ele disse, Marcela, a anilha tá entrando muito apertada, às vezes eu tenho que usar uma lâmina de bisturi para desgastar, e eu disse, fulano, Como é, amigo? faz quanto tempo que você não calibra a sua impressora, né? Ele disse, não, minha atendente toda vez faz, ela coloca aquele papelzinho e desce lá. Eu disse, não, peraí, isso aí é nivelamento, isso aí você pode fazer uma vez. Calibrar é você imprimir uma coisa para saber se tá do tamanho correto. Ele disse, eita, eu nunca fiz isso não. Aí eu disse, você tá entendendo? Porque intensidade, enfim, Não intensidade adianta da também luz, você ainda mais querer- essas impressoras de entrada, né? Enfim. Exatamente, impressoras de baixo custo você também tem que entender. Então não adianta achar que a máquina vai fazer tudo. Não Tem que adianta. ter conhecimento. A gente tem vários exemplos desses. E assim, eu vou bater na tecla, cara. Não vale a pena, assim. É minha opinião.
né? Enquanto dentista e agora, né, cada vez mais envolvido aí também com o lado business da coisa, cara, a gente tem que fazer conta, cara. Não vale a pena. Né? Assim, na minha opinião, o cara ele tem que trabalhar ali como dentista. O cara que vai vender para você, ele vai falar várias vantagens e ele vai oferecer um pacote comercial ali que vai encher a tua vista. Né? É para isso que ele é pago, né? E a realidade, Paulo, só para dizer em números e exemplos, a gente deve ter mais de, sei lá, 150, 200 dentistas que já passaram pela IM3D, certo? Eu não me lembro, sinceramente, alguém que saiu da IM3D e hoje está fazendo tudo só. Certo? É difícil. Realmente, para vocês fazer tudo só... Cara, é difícil, é outra profissão. Você montou um negócio, você montou uma empresa. Sim. É um negócio que está ali. E aí você vai investir na sua empresa para você entregar o seu produto. É diferente do cara que tem um consultório e quer fazer o seu serviço. Porra. A maioria mesmo diz, não, vou deixar isso aí para os meninos. Já teve quem comprou o sistema e desistiu? Claro. E vendeu? Até mesmo no curso, quando tem aquele aluno, eu quero aprender, né? Vamos lá, a gente vai mostrar o passo a passo. E aí quando a gente pega um caso com um pouquinho de complexidade a mais, né? Aquele caso que tem ali um protocolo, que tem que posicionar vários implantes, alinhar os implantes, pensar no enceramento, fazer um guia de osteotomia. Aí o cara olha assim e disse... Aí o cara vê que tem trabalho ali, não. que ele vai ter que ralar. Não dá pra mim não. Não, e tem casos que a gente passa 2 turnos inteiros, só em um caso. Como é que você vai tirar um dia do seu trabalho para fazer isso? E vocês com experiência, né? Sim. Tem casos que a gente realmente quebra a cabeça, casos complexos. O Paulo é o campeão de mandar esses casos, né? Não, brincadeira. Os últimos foram bem redondinhos. Né? Os últimos. Né? Mas tem casos que a gente demora também. Demora algumas horas, algumas boas horas, planejando, quebrando a cabeça para solucionar. E como é que você vai fazer isso aí no seu consultório? Não vai, é impossível. Eu, de novo, volto a dizer, eu sou fã da terceirização, né? E terceirizar com pessoas competentes, né? Como a gente sabe que vocês são, ou com outros planning centers também, enfim, tem vários. A questão do laboratório é a mesma coisa, porque o dentista ele quer e assusta, né? Quando vem a conta do laboratório, por isso que o apelo é grande. Não, ou então o preço da guia. Não, o preço da guia, tanto... Peraí, o litro da resina é X, ele só calcula dessa forma, né? E a primeira pergunta que quem inicia no processo é: quanto foi esse pote de resina? Foi R$1.000. Dá para imprimir quantos guias? Quantos guias? Pronto. A matemática não é simples assim, não né? É simples, dividir R$1.000 por quantos guias? Assim, vocês estão ricos. Um negócio desse aqui, imprime tantos guias, vocês cobrem isso aqui da gente. Olha o quanto você ganha só com uma lata dessa aqui de resina. Por aí. Então, aí falta um pouquinho, né, até de consciência crítica nossa, enquanto dentistas, né, de avaliar que... porque, cara... Se a gente tem um trabalho paciente para valorizar o paciente, ele vai pagar o dente, ele não está pagando o dente ali o serviço. Ele está pagando o serviço, exatamente. A gente vende serviço. Acho que é por aí. É por aquela frase que o dentista não é treinado para ter um negócio, para administrar um negócio, ele é apenas para executar procedimento, é a maior realidade da vida. Até nisso aí. Ele não tem noção do que existe empresarialmente por trás de um serviço que a M3D oferece, por exemplo. Da estrutura que eles precisam ter, de logística, para comprar material, para consertar as impressoras que dão defeito, para encaixar o planejamento e a execução. Calibrar, né? Tem que calibrar, né? Sim. Tudo isso aí envolve processo. E o cara acha que é ir lá, apertar o botão e o dinheiro entrar na conta. Não é assim, papai. Eu acredito que, enfim... Tem essa confusão no mercado e é bom, né, a gente conversar com pessoas experientes para falar com o dentista. De novo, ninguém está querendo desincentivar a pessoa a ter o sistema, não. Né? Se for seu sonho, vá em frente. Segue, né? Segue seu sonho, seja feliz. Segue seu caminho, mas é mostrar, né, os problemas. Né? Eu já tive impressora aqui dentro também, né, mas... Eu acredito que como nós damos cursos, né, então foi importante essa curva de aprendizado para a gente, né, até para ter essa propriedade de falar. Exato, né, de falar, cara, não vai não, porque eu já fiz, né? Já fiz, não deu muito certo. Tomei assim, toco e... assim, não é que não deu muito certo, deu, aprendi, mas assim, cara, depois você faz na ponta do lápis, senta para fazer a conta, vê que não, a matemática não fecha, na minha opinião, não fecha. Mas enfim, tem pra tudo. Agora vamos lá falar de
que vocês veem, né, de próximos passos aí da odontologia digital e da cirurgia guiada, né? Tem a cirurgia navegada também. Vamos falar um pouquinho aí a gente falou do passado, falou agora do presente. Da realidade, né? Isso, da realidade. Né? Vamos falar agora um pouco do futuro. Fala aí, Marcelo, comece aí. Que tu vê aí como Bom, próximos anos? Eu acho que é o tema da moda de hoje, né? Navegável? Inteligência artificial. Ah, sim. Certo? Né? A gente tá vendo a evolução e é rápido. E é rápido, caramba. né? As coisas que daqui a 5 anos, né? 5 anos atrás era completamente diferente do que é hoje, as próprias impressoras. Então, eu acho que a inteligência artificial vai ser uma grande ferramenta para a gente, tá? Alguns softwares a gente já trabalha com inteligência artificial, tá? A inteligência artificial para os casos rotineiros vai ajudar muito a gente. Então, para quem emergiu, os scanners estão trabalhando muito com inteligência artificial já, certo? Os softwares, né? As impressoras também estão evoluindo, né? Então, acho que a inteligência artificial vai nos ajudar muito nos casos simples. Nos casos que a mente humana ainda é a melhor inteligência, aí realmente não ela tem pode como... sempre ajudar. Ajudar nas etapas talvez braçais. Isso, Tornar teu trabalho mais rápido. Tornar mais rápido, Isso. menos braçal na etapa que não é tão complexa. A gente não pode perder a capacidade de pensar, né? A gente tem que ter a inteligência artificial como uma ferramenta que vai ajudar a gente chegar ao caminho que a gente quer, chegar ali no final. Então, como um facilitador, né? Mas não contar que o programa vai fazer tudo só. Né? A gente tem, falando da cirurgia navegada, né? A gente tem, aqui no Ceará, tem o Dr. Jório, que tem um único equipamento aqui do Norte e Nordeste, que é o X-Guide, que é um aparelho que permite fazer uma cirurgia navegada. Mas é um investimento altíssimo. Né? Acho que ainda não é realidade. Né? Não tem como isso daí estar dentro das clínicas, dentro dos consultórios da maioria das pessoas. Então, vou dar um spoiler aqui. Eu conheço algumas coisas aí do outro lado do mundo. De repente... cena dos próximos capítulos. É um conhecimento que já passou da fase inicial, agora está na fase evolutiva. E toda a tecnologia ela tende, né, com a adesão de mais pessoas, era né? a primeira impressora que veio para o Brasil. Né? Enfim, né? Caríssima, né? Enfim, a tecnologia ela vai avançando, né? Então mais empresas vão entrando no mercado, isso é muito importante. E a China ela tem hoje um papel fundamental, né? Ela desenvolve muita tecnologia também. E inteligência artificial também muito, né? Isso. Acabou de ver aí o DeepSeek. Isso. Deu um rebuliço no mercado. Gigantesco, né? Baixou no teu celular já? Já, claro. Tá aqui no meu também. Enfim, e a China ela tem ajudado bastante nesse processo justamente por conta, né, eu conheço, né, um pouco de China e tenho um relacionamento legal com o pessoal lá e vejo o quanto que eles são dedicados a não só na odontologia, a crescer, desenvolver, então tem um mercado competitivo e isso vai ajudando, né? Então, assim, mais dentistas no mercado, o preço também ele tende a se acomodar. Então, a tecnologia é a mesma coisa. Então, eu acredito, assim, lógico, né? A tecnologia sempre vai ter o custo dela, né? Não vai ser zero, né? Mas ela vai se tornando cada vez mais acessível, né? Assim como a cirurgia guiada hoje, eu não vou dizer que ela é barata, mas ela é mais acessível. Bem mais. Como as tecnologias e os equipamentos estão evoluindo e cada vez mais empresas estão investindo nesses equipamentos, né? Porque isso daí não é mais o futuro, é o presente. Então, o preço vai baixando, óbvio. Se a gente for falar de scanner, quantas opções a gente tinha de scanner há 5 anos atrás? Quando eu comprei o meu scanner há 5 anos atrás, eu tinha ali 4, 5 opções no mercado brasileiro. Então, hoje a gente vai num congresso, no CIOSP desse, e a gente vê 20 marcas vendendo scanner. Né? Então, realmente acaba fazendo com que fique mais acessível. Só um detalhe, nem tudo que reluz é ouro. Não, lógico. Aí vai do conhecimento do que você quer buscar. Eu falo né? isso com tranquilidade. Todo mundo sabe do meu envolvimento com o Panda Scanner aqui no Brasil. Não escondo isso de ninguém, né? É uma tecnologia que eu venho acompanhando desde 2016 e vejo todo o comprometimento do pessoal. É uma tecnologia de excelência e, claro, a gente tem outras marcas também que também funcionam muito bem no mercado. Então, enfim, é isso. A competitividade é boa por conta disso, né? Porque isso nos move enquanto seres humanos
a procurar algo melhor, né? Algo mais assertivo, mais eficiente, né? Que seja também mais lucrativo também, não só para a empresa, mas também para o dentista. Acho que é por aí. E vai de uma responsabilidade muito grande da gente, né, Luciano, Paulo, né, o próprio Eric, que a gente tem que estar sempre correndo atrás. Claro. Né? A gente fica, acabou de sair um software novo de uma empresa tal, tem que aprender isso aí. Uma nova tecnologia de scanner Hoje a gente acabou há pouco tempo atrás, a gente estava assinando um curso que a gente vai ser, digamos assim, ter a oportunidade de experimentar um software que ainda está na fase de teste. Então, claro, legal. A gente está sempre buscando essa... Então, desse depois o dentista pergunta, mas tudo isso no planejamento? Então, a gente, formador de opinião, isso. Tá? A gente tem uma responsabilidade muito grande de estar sempre evoluindo. Tem que estar o tempo todo aprendendo. Senão, com esse tempo que está cada vez mais rápido, a gente fica para trás. Sem dúvida. Como a odontologia digital profissionalizou a odontos, né, cara? Mas isso é excelente, né? Cara, eu fico tão maravilhado com isso. Os guias, assim, também eu não sou tão novo, né? Eu fiz implante há muito tempo atrás e tinha aqueles guias convencionais que o professor mostrava na sala de aula como sendo assim uma coisa, o supra-sumo da sofisticação, né? Você pegava, planejamento reverso, né? Você pegava, era um guiazinho feito pelo laboratório, de dentinho de estoque prensado, com um furinho no centro. Cara, feinho pra caramba. Aí eu pegava aquilo era uma joia, assim, levava pra cirurgia planejada, porra, um guiazão, encaixa lá com a anilha, cara, é lindo. Eu tenho um exemplo que eu sempre dou em sala de aula lá na faculdade, né? A gente está com um projeto lá de cirurgia guiada em que eu faço um implante. Claro, casos mais simples, de um lado, e um acadêmico faz do outro. E a gente faz tomografia pré e pós-operatória. E dá no mesmo. E tá quase no mesmo. Às vezes o acadêmico pode até na posição com 1 grau melhor do que a minha. Isso é bom. Isso então a cirurgia guiada, né? Todas essas ferramentas que a gente tem, nivelam, né? Democratizam o conhecimento. Democratiza até a excelência, né, do resultado. Obviamente são casos mais simples, né? Claro. Casos que realmente... Só para mostrar que, né, e todo conhecimento, toda nova tecnologia que vem para simplificar, é a palavra da moda, né? Isso. Que vem para simplificar, a gente tem que seguir, tem que correr atrás dela. Agora, pergunta aqui para vocês dois. Eu sei que vocês são entusiastas aí da cirurgia guiada. Na opinião de vocês, toda cirurgia tem que ser guiada? Sejam sinceros. Nem dá, né? Tem algumas cirurgias que não dá para ser guiada. A cirurgia guiada é uma excelente ferramenta, mas tem suas limitações, como toda técnica. Então, o dentista tem que continuar sendo dentista. Tem cirurgia que tecnicamente não é possível ser feita guiada. Né? Então, algumas vezes a gente contraindica. O colega manda um caso e a gente diz, realmente esse caso a gente contraindica a cirurgia guiada. Tem que ser a cirurgia convencional, a cirurgia aberta, a cirurgia à mão livre. Né? Então, não é para todo caso. E mesmo quando for, exige uma certa curva de aprendizado. Então, o cara precisa, como a gente sempre bate na tecla, precisa ser implantodontista para depois entrar na cirurgia guiada. Né? Não é algo que é para todos os casos. O Eric falou da parte das cirurgias complexas, né? Isso. Certo? Agora vamos para a nossa realidade, né? Pronto, isso. Certo? Outra expressão muito comum hoje em dia nas profissões é o profissional médio, né? O dentista médio, né? O médico médio, como o nome está dizendo, a média. A média do conhecimento, da destreza manual dos profissionais. E da gente, dos dentistas, né? Então, todas as pesquisas mostram que uma cirurgia guiada é mais precisa do que uma mão livre. Imaginemos um caso bem simples. Bastante osso, primeiro molar inferior. Estética, né? Você pode até não fazer guiada, mas pelo menos as ferramentas do digital o dentista tem que ter. Né? A gente fala muito isso aí em sala de aula. Não precisa nem fazer guiada, mas pegue os DICOM do seu computador, do seu paciente, jogue no software e tenha mais informações, certo? Então eu acho que não precisa ser guiada, mas pelo menos o planejamento digital... Eu entendo o que você está falando. Aquele 36 que está ali... O que é que custa abrir um dental slice, né? O que é que custa abrir um dental slice? É tão simples. Hoje a gente fala no Blue Sky, né? Eu tô indo pro mais simples ainda. Mais simples ainda, Porque você não precisa nem baixar.
Porque a clínica de radiologia te manda o arquivo. Tudo, cara, é muito fácil. A quantidade de informação que a gente tem dentro de um software de planejamento desse é infinitamente maior do que o que a gente tem impresso ali no template de uma tomografia. Né? Isso daí já tem estudo mostrando que naquela página impressa... Eu nem solicito mais a parte impressa. Não olho, não faço mais contra a luz, não tem perigo. E mesmo nesse caso simples, o dentista médio às vezes erra um pouquinho, tá? É natural, a gente pode errar também. E é um erro que talvez não comprometa, né? Mas, por exemplo, a saída ali do parafuso, né? Da parte protética, no final a prótese resolve, mas teria sido mais fácil. Isso. Total. As possibilidades que um software desse te dá hoje, né, até com a própria inteligência artificial, hoje a gente dá 2 cliques, tem uma maxila separada, todos os dentes individualizados, a percepção do alvéolo, o formato do alvéolo. A gente olha para a imagem daquela, a gente pensa o quê? Aonde a minha lança vai entrar? Com que angulação a lança vai entrar? Então, é muito mais informação que a gente tem ali na tela do computador, né? Por conta dessas ferramentas que tem nos softwares. Agora, em termos de custos, hoje, né, que a gente sabe também que a gente tem que pensar em mercado, né? O paciente ele quer buscar, né, algo que seja, claro, né, que seja de excelência, mas ele quer procurar um preço também mais acessível. Vocês acham que alguns deixam de fazer a cirurgia guiada por conta de não conseguir colocar isso no orçamento para o paciente? Com certeza. Então, um exemplo que a gente sempre dá é o do Marcílio. O Marcílio, eu dividi o primeiro kit de cirurgia guiada com ele, e aí eu disse, eu vou operar um caso agora, mas se tu tiver, na hora que tu tiver um caso para operar, eu mando o kit para ti e a gente fica nessa troca aí no início. E aí a gente comprou o primeiro kit, passou 1, 2, 3, 6 meses o kit no meu consultório e o Marcílio nunca pediu o kit. E aí cara, o que foi que houve? Não tá usando, não vai fazer? Ele, não, eu não consegui vender isso para o meu paciente, né? Eu tenho na minha cabeça que vai ser um problema, uma barreira, porque o paciente já vai ter que pagar uma tomografia, já está questionando o valor do meu tratamento, e ainda quando ele vai ver que vai ter que pagar uma coisa a mais, que é um guia, né? Vai ser uma dificuldade, eu não consegui vender isso. E aí eu tive quase que um intensivão com o Marcílio para poder mostrar para ele as vantagens, que eram infinitamente maiores do que um custo relativo de um guia. E hoje ele é um dos clientes que mais manda solicitação para a gente. Então virou totalmente a chave. Depois que ele entendeu. Cara, né? Total, que é quando ele entende que os benefícios são muito maiores do que um custo relativo, que dentro de um tratamento muitas vezes é bem pequeno. É mais como ele passa isso também pro paciente, né? E nós dentistas somos muito de tomar a decisão pelo paciente. Pelo paciente, a gente é muito disso aí. A gente escolhe o tratamento, a gente escolhe o tipo de cirurgia que ele vai realizar e não abre o hall de opções. Tá? E conversando, tendo feedback com vários dos nossos colegas que trabalham com a gente, né? É raro um colega dizer, não, realmente o paciente não quis fazer guiada porque achou que não entrava dentro do orçamento. Depois que você fala as vantagens, né? Previsibilidade, sem corte, né, Paulo? Sem, né, com a recuperação. A propaganda. Com a recuperação. Todo dia, 10 vezes por dia. Tá investindo no fluxo. Isso é bom, isso é bom. Paga. Né? Então, quando o paciente, quando o colega fala isso aí, né, mostra mesmo, sei lá, por vídeo ou na conversa, que só tem vantagens, e as vantagens são indiscutíveis, não tem quem não aceite. Eu tive uma situação dessa, de eu explicar o planejamento para o paciente, e o paciente, doutor, mas eu não queria que fosse, eu não quero ter o custo do guia. Porque, na verdade, lá na clínica... Como é que você passa lá na Bom, clínica? Como eu tenho o scanner, como sou eu que planejo e eu que imprimo, o teu custo o meu custo é bem inferior, mas o que normalmente eu faço é, eu não cobro um valor a mais pelo procedimento cirúrgico em si, o implante por ser guiado, ele só vai pagar o custo do guia em si, né? Então nem o escaneamento eu cobro, porque isso aí está dentro da minha rotina, escanear quase todos os pacientes. E aí o paciente veio com essa opção de que eu não queria ter esse custo aqui de R$300 do guia. E aí foi um momento que eu cheguei para ele, mas essa não é uma opção. Esse guia ele vai ter que existir no teu tratamento, né? Então, para esse teu caso, remover o guia do tratamento não é uma opção.
A gente vai tentar enxugar em outras coisas. Dá para dar só o dente, eu não quero o parafuso, né? Então a gente vai enxugar de outras formas, né? Isso. Enfim, seja com enxerto, com laboratório, a gente tentar de outras formas. Mas o guia, ele vai ter que estar dentro do teu plano de tratamento. E em termos numéricos, né? Se a gente colocar o valor de um implante unitário associado a uma cirurgia guiada, né? O custo do guia. Chega a 15%. Se a gente trabalhar com o protocolo, esse custo do guia vai ser entre 3% e 5%. Diminui bastante. Né? Diminui bastante. Tá? Então, realmente, não é um valor que vai agregar uma dificuldade de venda. Se você pensar clinicamente falando, cara, você consegue fazer mais rápido o procedimento, você otimiza a parte de prótese, faz mais rápido também, e você consegue atender mais. Eu penso muito nisso. As vantagens são inúmeras, então a gente realmente para pensar e... Pode até ser que aumente um pouquinho o custo, eu nunca sentei para calcular, sabe? O custo vai aumentar, mas assim, o tempo que você vai economizar, isso é a conta que a grande maioria dos dentistas não fazem, né? Eu vou sentar para fazer o provisório impresso. Espera aí, você fez a conta de quanto tempo você gastou? Né? Não, e se a gente trouxer para a cirurgia guiada de um protocolo, por exemplo, né? Um protocolo, se você for fazer uma mão livre, mesmo para um dentista que está ali... Experiente, né? Com 20 anos de experiência, ele vai demorar um certo tempo para incisar, descolar todo o retalho. Depois que terminar os implantes, ele vai demorar um tempo suturando. No caso de um protocolo flapless, esse tempo ele cai drasticamente. Quantas opções ele vai poder inserir no dia dele, porque ele diminuiu o tempo de cadeira dele naquele procedimento. E o custo biológico, né? Se você falar também, do custo biológico que vai diminuir, né, que é o pós-operatório, que é a precisão, que é a quantidade de consultas que vai diminuir, o estresse do operador, a recuperação do paciente, a precisão cirúrgica, você tem que vender o custo biológico. O custo biológico da sua cirurgia vai ser X. Com a cirurgia guiada, eu vou diminuir em 30%, 60%, ficar em 30% de X. Né? Seu pós-operatório vai ser melhor. Então, o paciente está comprando a melhor recuperação, está comprando a melhor precisão. E quando você consegue explicar realmente, passar tudo isso de vantagem para o paciente, ele compra. Ele compra. Ele percebe o valor. Se você diz que no dia seguinte a recuperação dele vai ser muito melhor, que ele vai passar muito menos tempo na cadeira, que a cirurgia dele vai ser muito menos invasiva, qual é o paciente que não quer pagar um pouco a mais por isso? Essa semana eu tive um exemplo disso aí. Um cliente da gente mandou um primeiro molar inferior com osso, caso redondo. Né? E eu sei que ele faria esse caso sem ser guiada, flapless e tal. Ele disse, conversa vai, conversa vem. Ele disse, foi o paciente que quis se recuperar porque ele trabalha muito, ele viaja muito e ele queria no outro dia viajar. E é um detalhe que hoje está acontecendo muito. O paciente já entrando no consultório buscando aquela cirurgia que não tem corte. Aquela técnica, aquela cirurgia que não tem corte, né? Então isso aí já está se expandindo para além do consultório. Não seria o caso até de... Isso é a questão de técnica, né? Igual, assim, não necessariamente colocar no orçamento o preço daquele do guia. É uma opção. Você modificar o seu preço para a decisão ser sua. Sim, é uma opção. Né? Alguns... A gente tem de todos os modelos, né? Tem o cliente que pede para o paciente tratar diretamente com a empresa. Tá aqui, eu vou precisar desse como se fosse um produto para a cirurgia. Então, trata com essa empresa e compra esse guia lá. E tem o cliente que não fala nem para o paciente o custo que vai ter aquilo ali. Embute dentro do tratamento, né? Então, a gente tem todas as modalidades. Eu penso o seguinte, né? Ainda mais num momento em que a indústria cada vez quer colocar, as indústrias, claro, né, elas têm os equipamentos, têm os produtos e nós somos os consumidores. Mas o dentista continua sendo o dono do tratamento, né, e o responsável pelo resultado final. Então, assim, eu particularmente acredito muito no que, né, o que eu vou usar, né, a marca do scanner ou a marca do meu, da minha resina, enfim, do meu implante, isso para mim enquanto dentista, na hora que eu sento na cadeira. Eu vou tomar minhas decisões, claro, baseado no meu conhecimento. Mas para o meu paciente, ele está comprando o Luciano Dentista. Ele não está comprando as marcas. Não é isso? Eu acredito que tem um pouco de mistura na cabeça do dentista hoje em função do apelo, do apelo de mercado. Então, é aquela história. Se é mais interessante para o paciente, né, diminui seu tempo de cadeira, a gente está falando, né, vai ser mais simples, né,
vai ser mais eficiente, né? E vai ser mais lucrativo. Então, eu penso bastante dessa forma. Se coloque do outro lado. Né? Dentista, se coloque do outro lado. Pense como paciente. O que você gostaria, O que né? que você gostaria de receber? A não ser que realmente não caiba no orçamento. Mas baseado em percentual, a maioria cabe. A grande maioria, se não todos. Depende muito igual a gente falou, da cabeça do profissional. Igual você citou o colega Marcílio, né? A partir do momento que ele mudou... Eu acho que é só isso. É quando ele entende realmente as vantagens que isso vai levar para ele, dentista, como executor daquilo, e para o paciente. E quando ele consegue vender isso, né, passar aquelas informações para o paciente compra. Né? É a mesma história da metalocerâmica. Né? Por quê, né? O meu paciente, ele... Por que o preço é diferente? Se a metalocerâmica dá muito mais trabalho. A questão do não fazer a conta do tempo, né? E das pessoas envolvidas. Do dentista. É o mindset do dentista. Por que isso não vai para isso aqui? É mais fácil, é mais rápido, fica mais bonito. Acredito que nós tenhamos aí também, possamos, né, contribuir, né, um pouquinho também, dividindo as nossas experiências e mostrando aí, né, a grande ideia do movimento é, cara, mantém simples, eficiente e lucrativo. Foca aí no resultado do seu consultório. Isso é bom no que você tem que ser, né? Dentista, né? O dentista que não sabe a sua função. Qual é a frase aí? Tá gravado. Depois bota aí, bota a gente que estiver falando. E olha que eu tinha... Bota na edição. Enquanto a gente estiver falando essa frase, vai sair o letreiro assim. Vai ter esse recorte e tem que colocar... E olha que eu tô toda semana com o Eric, dando aula toda semana praticamente com ele aí. Ele nunca falou essa frase. Essa frase foi realmente pra hoje, viu? Essa frase saiu pra hoje. Guardando ela, pensei nela a semana toda e deixei ela no momento certo. Ele quis brilhar. Foi lá no minuto 10, já vou até contar aqui, porque o Paulo é que faz a gravação, o Júnior faz os cortes. Então, o Júnior, a frase, né, que a gente no começo ali, 10, 15 minutos, né? Tem que sair um corte, por favor. Não, foi depois do momento meme, né? Foi depois do meme. Foi depois. Ele relaxou. Acho que foi por isso, né? Foi. Mas o Júnior vai saber. É a frase aí que a gente precisa. É a frase. É a frase que vai ficar lá gravada. Considerações finais. Paulo. Gente, muito obrigado por ter vindo. Eu fiquei muito feliz em ter vocês dois aqui. Eu acho que foi um bate-papo super... lucrativo e eficiente, enriquecedor. Com certeza. Muito bom, aprendi bastante. É bom também saber que os casos cabeludos são os meus. Não, cara, que é isso, tranquilo. Tranquilo. Sim, cara, foi massa. Mas ele tá mandando informação completinha, pelo menos, né? Cara, eu acho que nos primeiros casos que a gente começou a trabalhar junto, eu falei pra ele isso. Eu falei, cara, é bom trabalhar com um dentista como você, que é um cara que é responsável, sabe a responsabilidade que tem como dentista e manda as coisas do jeito que a gente precisa, né? Então, é muito mais fácil trabalhar com um profissional assim. Quando eu tava me apaixonando pelo Panda, é um processo, né? Botei o Panda lá no consultório, comecei a escanear e vou fazer uma cirurgia guiada. E aí eu já sabia que era super preciso para prótese, porque eu lembrando agora, vou te interromper, ele tem uma foto agora que ele tem um pandinha, escaneando um pandinha. Peça do dono de mamar. E aí eu não recebi o meu, viu? Vou cobrar. Opa, é mesmo? Não recebi o meu ainda. Não, tá... Como usuário Panda, não tem o Panda. Pô. Não é? E aí eu já tinha visto que os meus términos estavam chegando de forma precisa. Promessa é dívida, hein? E que era muito bom para prótese, né? Se é muito bom para prótese, vai ser bom para cirurgia também, porque é o mesmo STL. É a mesma qualidade. Mas você fica naquela, né? Acabei de comprar o scanner novo no mercado, 3 anos atrás, aí eu mandei o STL pro Eric, e aí, Eric, avalia aí como é que é a malha do meu Panda e tudo. Aí, não, cara, aqui tá... Pode confiar. Foi. Não, cara, pode confiar que bateu certinho o alinhamento aqui, tá bem preciso. A gente nunca teve problema, né, Eric? Não. Nunca teve problema com isso. Muito massa. Legal. Considerações, Eric? Só pra... Não, por favor, fica à vontade. Só uma coisa que o Marcelo Quando falou o papo é bom, em relação a quando a gente começa a trabalhar com o dentista e sabe já algumas coisas que ele gosta, a forma como ele gosta de trabalhar. Acho que nos primeiros casos tu falou, Eric, o guia veio um pouquinho folgado, ou foi o contrário, veio um pouquinho apertado. Aí tu mudou lá. Aí a gente muda dentro do planejamento para poder o guia ficar mais apertado, porque o dentista prefere assim, né? Então, essa conexão, ela precisa existir, né? Então, feedback, né? Eu sei exatamente como o Paulo gosta que o guia dele vá,
porque ele soube se comunicar com a empresa e passar esse feedback, né? Então, isso é fundamental, né? Necessário. É aquilo que tu falou, né? E é o nosso papel também, né? De tornar, né, todos os colegas mais responsáveis com os casos, Claro. né? Que, assim, não estou dizendo que eles são irresponsáveis, mas assim, cara, leve pelo menos as informações necessárias o máximo possível, né? Tanto para o Planning Center ou para o laboratório de prótese, enfim. Vamos lá. Agradecer a vocês pelo convite, né? Muito bom estar aqui. A gente já tinha tentado, né? Já estávamos ensaiando aí essa... Não deu certo. Vou abrir um parênteses para dizer que estou muito feliz com a parceria do Panda. Legal. Isso não tinha dito para você ainda, mas tenho usado no meu dia a dia realmente. Hoje virou a primeira opção, estou deixando o outro scanner ali de lado, mas porque realmente tem sido bem interessante a experiência com o Panda. Legal. E obrigado pelo feedback real aí. Então essa troca tem sido bem interessante, tanto os poucos momentos que a gente conversou, né? O Paulo também, quando a gente começou como empresa, ele também estava começando com o laboratório dele, eu cheguei aí lá no laboratório, a gente trocou algumas ideias também. E é muito bom ter esse tipo de produção acontecendo, né? Esse tipo de momento aqui, em que não só dentistas vêm falar do básico da odontologia, né? Esse momento é interessante para que, eu aprendo com o Paulo aprende comigo, eu aprendo com você, e essa troca aqui é enriquecedora para a gente que está participando. Imagina para quem vai assistir. Né? É por isso que a gente criou o podcast, cara. Cara, é interessante. Eu sentava com o Luciano, a gente tinha altos papos, assim, viajante. Meu irmão, vamos botar isso aí para mais pessoas verem, mais pessoas, né? E é interessante aí a gente porque... pegou uns microfones melhores. Botou o cartão na máquina. Não, mas não tem um parasol, né? Tá até hoje, né, Paulo Dardo? Ali continua aquela pequena gambiarrazinha ali. Mas o parasol do João Carlos. Agradecer o convite de vocês e parabenizar por essa iniciativa. Realmente, hoje eu agradeço pelos caminhos que eu tenho tido dentro da odontologia e chegar onde a gente está chegando, que a gente está galgando dia após dia, se reflete em estar podendo compartilhar esse momento com outras pessoas. Certo? Então, parabéns a vocês pela iniciativa. Bati sem querer. Eu ia falar isso agora. E é isso. Muito bom estar aqui também. Legal. Marcelo. Bom, agradecer a você, Luciano, Paulo. Foi um prazer estar aqui com vocês. É um prazer, hoje em dia, a gente ter espaços, né, para conversar sobre esse assunto que é apaixonante. Na realidade, eu costumo dizer que a nossa profissão é apaixonante. Né? Isso era um podcast desse há alguns anos e faz pouco tempo nem tinha. Né? E hoje a nossa área, o nosso modo de trabalhar, o modo digital de trabalhar tá adquirindo cada vez mais colegas, né? Por realmente tornar mais simples o processo, tá? Então são iniciativas como essa de vocês que trazem mais e mais colegas, dentistas para a nossa realidade, que a gente vive hoje a odontologia digital, a gente vive cirurgia guiada, a gente trabalha com isso, tá? No intuito de nada mais do que crescer a nossa profissão, né? Nós somos apaixonados por odontologia, tá? Né? E apaixonados por odontologia digital e a gente deu muita sorte, né? A gente deu muita sorte de escolher uma profissão de ajudar pessoas. Claro. Tá? Então, foi um prazer conversar, ter esse bate-papo com vocês para passar o máximo de informações para os colegas, né, que acompanham o Instagram, né, as informações que a gente passa. Então, pode nos chamar quantas vezes que vem. Com certeza. Quantas vezes fomos chamados. Nossa, saiu, agora travou. Formos chamados, estaremos aqui. Legal. Eu fico feliz, né? Um projeto aí que eu e Paulo estamos trabalhando há algum tempo. Italiano, né? E é legal trazer pessoas boas, né? Sérias, profissionais comprometidos, né? Que hoje estão aqui com a gente, outros que já passaram. É legal ter esse espaço para a gente, de fato, conversar sobre odontologia. A gente fala muito sobre, né, Paulo? Claro, todo mundo, a gente fala, né, inclusive dos nossos cursos, cara, tem que pagar o boleto, né? Não é odontologia por amor, né? Você pode ter amor à profissão. Você pode amar, mas não por amor. A gente precisa, né, pagar os boletos, mas mais do que isso, né, curtir o processo, né? A gente fala muito sobre isso, né, Paulo? E o processo é legal, porque a gente
eu tenho certeza que todos que estão aqui à mesa... A digital deixa o digital deixa a odontologia mais prazerosa. Isso, a gente se conecta, né? Porque eu tenho certeza que já entrou a madrugada lá imprimindo, né? Fazendo. Várias. Mas a gente faz assim, a gente fala, né, para os colegas assim, gente, vamos... Faz sentido, né? Faz sentido, a gente gosta, né? E o que a gente quer passar também, cara, qual é o seu modelo de negócio? Você não precisa estar, talvez, dessa forma, mas é porque a gente tem essa vontade também de fazer. Vocês acabaram de falar aí, né? Novos softwares estão sempre indo atrás, né? Então, eu gosto também dessa questão da novidade. Enfim, eu acredito que é uma mesa assim enriquecedora, né? Porque o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Então, de fato, de coração, agradeço aí por terem vindo. As portas estão abertas, né? Tu até me perguntou, né? Qual que é a periodicidade aqui do podcast, né? Na hora que a gente consegue... Quando o Luciano não tá na China. Toda quinta-feira tem. A gente consegue... Mas, enfim, a ideia realmente é aumentar o número, né, de podcasts. A gente já trouxe aqui até um colega aqui, um recém-formado, né? Eu acredito que vocês têm bastante aluno também. Acho que é legal a gente começar a trazer pessoas também com menos experiência, né? Com mais experiência, para dividir e conversar sobre o que de fato a gente faz aí no... Pra poder fazer até o retrato da realidade, né? Né? Porque a gente às vezes fica muito ali na bolha, né? Vamos assim dizer, e é legal a gente conversar e expandir. E o legal é que o podcast, ele tem uma abrangência que, assim... A gente não patrocinou, não patrocina, né? Só vai botando. Só vai colocando, né? E eu já tive, assim, algumas experiências, né? Infelizmente, assim, na minha opinião, está sendo bem assistido, até porque é um nicho, né? De encontrar pessoas. Eu estava, acho que em São Paulo. Tudo bom para... Não, eu já te conheço do podcast. Eu falei, não conhece do podcast? É legal. Então, é isso aí. Não é questão de querer aparecer no podcast, é questão da gente criar essa aproximação, né? Então, aqui o podcast... Não é só no Brasil não, viu, cara? São outros países também. Eu tô aqui no Instagram, aí chega um cara falando em inglês, a língua nativa dele é espanhol, ele vem falando em inglês, perguntando como é que é o Panda, que entrou no site do Panda e viu o link pro podcast, viu o link viu nossos casos lá. Caiu na rede, velho. Legal. É o mundo todo. Vou dar um spoiler aí. A semana que vem, não vou estar aqui no Brasil, tem um projeto já chegando aí para América Latina também, hein? Cena dos próximos capítulos, é isso? É isso aí. Quero contar com vocês também. Pode contar. Da hora. Legal? Pessoal, encerrando aqui o nosso podcast, que foi super enriquecedor, né, e extremamente descontraído, que é isso que a gente quer ter na odontologia. Agradeço a presença aqui de todos vocês e espero que vocês que vão nos assistir aí curtam também e vamos para os próximos, não é isso? Keep it simple. Keep it simple. Valeu, pessoal. Um abraço. Forte abraço. Tem o toquezinho. Valeu.